Entrevista de Pedro Caixinha e Guilherme após a grande vitória do Santos sobre o São Paulo por 3-1. Veja o que eles falaram. Primeiro, grato a Deus por esse momento. Creio que, de fato, Deus escolheu esse tempo, né, para mim viver aqui no Santos. Volto a dizer, para mim é um privilégio. Sempre falo isso com muito orgulho, porque, de fato, em dezembro de 2023, quando o Santos ele escolheu o Guilherme, de fato, vocês já sabem disso. Eu tinha algumas outras coisas e eu escolhi o Santos também. E mais uma vez eu falo, que bom que eu escolhi o Santos. Um ano muito bom, ano passado. Para mim, particularmente. Foi um ano muito legal, de bastante gols, de ser muito importante. Mas eu queria muito mais. E é por isso que está acontecendo o que está acontecendo, porque eu tenho sede, eu tenho fome. E, obviamente, com muito trabalho, com muita ajuda também dos meus companheiros. Mas se não fosse Deus também, nada disso seria possível acontecer. Então, estou muito feliz. Como eu sempre digo para os meninos lá, a vitória é minha, a vitória é nossa. Mas a glória de tudo isso é de Deus. Eu só lhe posso comentar a primeira parte, porque eu não vi a segunda parte. Estive aqui no vestiário, estive a acompanhar aquilo que eram as incidências do primeiro tempo para poder falar com a equipa no intervalo, mas não vi o segundo tempo. Não tinha qualquer tipo de intervenção e então a minha decisão foi de não vê-lo. Começando pelo Lira. O Lira já tinha jogado no jogo anterior. Ele é um jogador da seleção sub-17 do Brasil. Na primeira vez que teve a oportunidade de treinar com a equipa, eu gostei muito das características dele. Para além das suas características, eu gostei do caráter dele. Tentei falar com ele de alguma forma aquilo que seriam as tarefas que ele tinha para este jogo, junto com o Guilherme, em termos de parar um pouco as dinâmicas que o São Paulo tinha de muito boas pelo seu lado direito, nosso lado esquerdo, e penso que ele teve muito bem, mostrou que pode ser uma opção, lembrando que hoje não tínhamos o Escobar, porque sentiu ainda alguma coisa e não estava totalmente livre para isso, e que tínhamos perdido o Sousa, muito provavelmente na ordem dos 3 meses, porque vai ter que ser sujeito a uma cirurgia. O bom tempo tinha a ver com um tipo de situação que nós queríamos para o jogo, que acabou por acontecer mais no primeiro tempo. Nós sabemos que o São Paulo tem 4 jogadores na frente muito bons, que têm uma dinâmica muito interessante. A dinâmica é essa maioritariamente por dentro, mas que quando nós tínhamos a capacidade de entrar nas costas desses mesmos jogadores, abria-se um espaço de 4+2, tendo em conta algumas diferenças pela direita e pela esquerda. Pela esquerda era mais de atrair os 2 médios, porque eram eles que iam fazer essa cobertura sobre esse lado e poder fazer virada para o lado contrário, e aí entrava o bom tempo, numa zona mais ou menos onde acabou por encontrar o golo. E quando saíamos pelo nosso lado direito, tínhamos a capacidade de atrair, porque o Enzo era muito atrair e havia depois espaço nas costas. Não gosto de entrar em destaques, mas pediu para falar sobre eles, entrei nesse sentido. Será também possível não destacar o Guilherme, por tudo aquilo que tem feito ao longo, desde que iniciou este Paulistão e a sua cota de golo, ficar na história desta grande instituição com o golo 13.000, tive a possibilidade de vivenciar isto, e isto também é um pedaço de história. Eu já tinha vivenciado o golo 10.000 no Estádio Azteca, que é outro pedaço de história, então foi interessante também poder vivenciar isto. E uma palavra também para o Soteldo. O Jefferson até hoje de manhã estava fora do jogo. Até hoje de manhã estava fora do jogo e fez um esforço tremendo, mas tremendo, para poder e querer estar no jogo. E isso levou a que esse tipo de atitudes que nós muitas vezes temos fora do campo se sentem dentro da equipa e que se levam para o campo. Eu acho que hoje vimos uma equipa do Santos muito compacta, muito coesa, muito lutadora, muito equipa. E isso permitiu-nos sair de um ciclo negativo contra uma equipa que vinha num ciclo totalmente inverso, 3 vitórias contra 3 derrotas, e
Quer isso dizer que não ganhamos uma equipa qualquer e também não ganhamos de qualquer forma a essa equipa. Então, a equipa está nitidamente de parabéns e agora é pensar que aquilo que fizemos hoje tem que ser consubstanciado no tempo. Está muito mais próximo daquilo que queremos, sabemos que ainda podemos fazer mais e foi também o querer naquilo que é um processo, naquilo que é um projeto, naquilo que é continuar a ter essa orientação para fazer as coisas acontecer. Então, não só o grupo de jogadores, mas como a equipa técnica que ficou a orientar o jogo na minha ausência, para todos os departamentos, para toda a estrutura, é essa vitória coletiva de querer, de trabalhar forte e acreditar que as coisas podem acontecer e só dessa forma podem mesmo acontecer. Caixinha, aqui do seu lado esquerdo, boa noite para você, boa noite Guilherme, Pedro Larroca da Energia 97 FM. Você falou sobre as dinâmicas do São Paulo por dentro, ali no corredor central, e é justamente sobre isso que vai minha pergunta. Porque o Oscar e o Lucas atuam pelo lado, mas eles vêm muito pelo corredor central, e o São Paulo com 5 jogadores, se a gente somar os 2 volantes, contra 3 jogadores do Santos naquele corredor do meio, e você não mudou nenhum dos jogadores, Soteldo, Rincon e Pituca, que atuaram no último jogo, e também não mudou o posicionamento. Queria a tua explicação para essa decisão de mudar nada nessa região do campo, apesar do São Paulo ter 5 jogadores por ali. Obrigado. Eles tinham esses 4 jogadores, sim, é verdade. Nós queríamos tapar esses caminhos, mas queríamos tapar esses caminhos de maneira diferente. Se o nosso bloco tivesse numa posição mais central, mais na linha de golo-golo, nós tínhamos que saber fechar o espaço por dentro e aí era importante que o Guilherme fechasse o espaço interior, tal como também o Bom Tempo fechasse esse mesmo espaço interior. Quando a dinâmica ia para fazer um balanço para a esquerda, para fazer um momento de pressão à esquerda, então aí era aquela dinâmica de subida do Igor, que este senhor faz muito bem, desde que eu o conheci na Arábia, eu o enfrentei, vi que tinha essa capacidade. O ano passado fazia muito isso na equipa do Santos, no que eu acompanhei no Paulistão do ano passado, quando éramos adversários. E o Lira vinha dentro com o Lucas para anular esse jogo interior, porque havia essa dinâmica. Como o Alisson era aquele que fazia uma construção a 3, então era o Soteldo que tinha que sair nele, o nosso centroavante iria dividir aquilo que seriam os zagueiros e o Bom Tempo fecharia no outro meia. Já pela esquerda a dinâmica era diferente, porque era o Bom Tempo que tinha que sair no Enzo. Quando ele saía no Enzo, a nossa preocupação de ficar sempre balanceados para fechar o espaço interior. Se de um lado era 3+2, com o balanço dos 2 zagueiros mais o Godoy e a proteção dos nossos 2 médios, do lado contrário, a proteção era maior ainda, porque o Guilherme fechava por dentro e o balanço era mesmo a 4. Então a ideia foi essa, mas a ideia sempre no sentido de encontrar esses momentos de pressão para poder fazer esses momentos de pressão para a frente e criar depois, a partir daí, para um bloco alto. Isso deu-nos não só a capacidade de estar mais tempo com bola no primeiro tempo no meio campo adversário, como também de ter roubado muitas bolas no campo adversário e na possibilidade de depois daí atacar diretamente o golo do São Paulo.